Agora sim, demorei hoje me organizar aqui. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e isso é fundamental, é assim, indispensável para a nossa vida, que nós estejamos no espírito de meditação, no espírito de oração e realmente buscando a esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus grandioso, esse Deus que é realmente um Deus soberano, o Deus supremo, nosso supremo Deus. A Ele é o nosso culto, a Ele é o nosso louvor, a Ele é a nossa adoração e é a palavra dEle que realmente importa, é aquilo que Ele nos diz que nós devemos levar a sério, que nós devemos realmente buscar aprender e buscar praticar, e é isso que é o motivo de estarmos aqui, para a gente meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Como cristãos, somos pessoas que acreditamos num Deus, acreditamos num Senhor, acreditamos num Salvador. E isso é necessário que a gente fortaleça, que a gente desenvolva, confiando neste Senhor. Sem dúvida nenhuma, a nossa fé, a nossa confiança é algo indispensável. E Jesus Cristo, Ele nos ensina sobre fé, Ele nos mostra a importância da fé, e eu queria meditar acerca desse assunto que é extremamente importante. Eu sempre dou preferência quando a gente está presencialmente para sermões expositivos, onde a gente pega um texto e estuda aquele texto de forma mais profunda, mas nesse momento que a gente está transmitindo mais pela internet, que as pessoas acompanham mais pela internet, eu vou estar fazendo aqui um sermão que é temático, ou seja, nós pegamos um tema e nós vamos buscar o que a palavra de Deus tem acerca desse tema. E hoje nós vamos estudar acerca do tema que é a fé, um dos grandes segredos da vida cristã. Pensa você o seguinte, o que é a razão, né? A razão é a capacidade que o ser humano tem, ela nos habilita a entender e explicar as coisas conforme a gente vê. Então a gente, pela nossa razão, a gente vai explicando, por exemplo, acerca de um acidente de trânsito que a gente vê, a gente vai explicando alguns fundamentos que a gente acha correto, algumas filosofias que a gente acha correto e assim por diante. É com a razão que a gente faz isso, né? A razão, ela é importante no nosso dia a dia, mas a razão não é o ponto central da fé. Porque vejam vocês, a compreensão que Deus traz da sua palavra para as nossas vidas, em nenhum momento ele teve o propósito de ser compreendido simplesmente pela razão humana. Muito pelo contrário, o nosso Deus, Ele faz e Ele cria e Ele projeta para que a compreensão da sua palavra seja de maneira espiritual pela fé. Isso é fundamental, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, se discernem pela fé. A lei do Espírito são diferentes das leis que regem o mundo. As leis de Deus são diferentes das leis que regem o mundo. E os principais elementos da fé cristã, eles são recebidos única e exclusivamente pela fé e não pela razão. Por exemplo, como disse aquele autor, quem me dera ao menos uma vez explicar como um só Deus, ao mesmo tempo é três, esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade é então fazer um Deus tão triste. Veja o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, é inexplicável a ideia de que um Deus é ao mesmo tempo três. Isso você não recebe simplesmente pela razão, você recebe pela fé. Outro elemento fundamental da fé cristã, o conceito de que alguém que é santo, puro, justo, vai morrer no lugar de um pecador. Isso você não recebe simplesmente por uma razão, pela lógica, mas recebe pela fé. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim, as coisas de Deus, elas parecem loucura ao ser humano. Ela parece loucura, né? Mas a sabedoria, aliás, a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana. Ou seja, quando você não tem fé, tudo isso parece loucura.
Mas quando você tem fé e confia no nome de Deus, tudo isso ganha vida e é fortalecido pela fé. Por exemplo, nós temos aqui uma cruz que representa a ideia de que Cristo não está na cruz, né? A cruz está vazia, ela é um símbolo da fé cristã, não de um Cristo que ficou pregado eternamente na cruz, mas de um Cristo que morreu na cruz e que ressuscitou e que vivo está e que não está na cruz. E aí crer nesse Cristo que perdoa pecados através desse sacrifício não é algo pela lógica, é algo pela fé. E dessa maneira, então, a fé é fundamental, é essencial para toda a vida cristã. É impossível você compreender as Escrituras simplesmente com a razão. É necessário colocar a sua fé em prática e confiar nesse Deus que tudo criou, nesse Deus que bolou um plano para que os nossos pecados fossem perdoados, nesse Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar para que fôssemos perdoados. A fé, segundo o dicionário, é a confiança, é a certeza de que algo vai acontecer ou que vai se realizar. O dicionário, claro, define dessa maneira superficial, mas a Bíblia define de uma maneira muito mais profunda, e eu queria começar com Hebreus capítulo 11, versos 1 a 3, que traz uma definição muito interessante da fé. Eu vou ler aqui na NVT, nova versão transformadora, que diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha que coisa interessante, ele começa dizendo, essa fé é um tipo de fé de uma coisa que a gente não vê, né? Alguém está vendo Deus? Alguém está vendo Cristo neste momento? Não, é algo que a gente não visualiza com os nossos olhos. O próprio Espírito Santo de Deus, ele é uma influência que se faz presente no coração humano, mas que não pode ser visto pelos olhos humanos. Então veja que interessante, esse Deus Salvador, esse Deus Criador, ele criou um sistema onde nós o recebemos única e exclusivamente pela fé. Mas olha, a fé nos mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos, ela mostra uma realidade, algo que é real, que é verdadeiro, que é concreto, que a gente tem uma convicção concreta, real, que a gente tem uma certeza, mas nós não conseguimos ver. Aí diz, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Veja que coisa interessante, pela fé nós acreditamos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, que Deus disse, haja e houve. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja separação entre águas e a terra, e houve, e assim por diante, pela palavra de Deus. E nós acreditamos nisso pela fé. E aí o pessoal fica dizendo assim, mas espera aí, a fé diz isso, mas a ciência, está na moda falar que a ciência fala isso, a ciência fala aquilo, né? A fé diz isso, mas a ciência diz de maneira diferente, que houve uma grande explosão e a partir disso o mundo surgiu. É o seguinte, gente, isso é só uma teoria, que não tem nenhuma comprovação científica. E eu queria dizer para você, que o sujeito, o cientista que acredita nisso, é um sujeito que tem uma fé. Ele está recebendo isso pela fé. Não é por uma comprovação, é pela fé. E eu digo para você que ele tem uma fé ainda mais profunda, porque é muito mais fácil racionalmente você acreditar num ser criador de todas as coisas, que fez o universo, do que acreditar que uma explosão resolve tudo, né? Eu sempre gosto de brincar com as pessoas, se você acredita nisso, faz o seguinte, a casa está bagunçada, explode, vai ficar tudo arrumadinho no lugar, né? O quarto dos adolescentes está aquele caos completo, explode, aí cai tudo arrumadinho, o carro está ruim, sabe, está quebrando, só vai para a oficina, só dá dor de cabeça, pneu velho, explode, vai cair uma Ferrari, né? A única explosão que organiza alguma coisa é exatamente essa ideia do Big Bang. Então,
não são dois elementos que são colocados em dois opostos, dizendo a razão está de um lado e a fé está do outro. Na verdade, nós cremos na palavra de Deus e que Deus fez tudo pela sua palavra, como diz aqui em Hebreus, que tudo foi formado pela sua palavra, que tudo se originou daquilo que não se vê, porque Deus fez assim. E as outras pessoas, elas creem, dizendo assim, olha, não tem um Deus. E elas começam a ter fé nessa maneira. Então veja que interessante, a fé não é o contrário da razão, mas a fé é uma convicção que é mais profunda que a razão, que vem pelo próprio Espírito de Deus nas nossas vidas. Quando a nossa alma reconhece e aceita a realidade do mundo espiritual, nós estamos exercendo a nossa fé. E quando nós exercemos a nossa fé, são convicções reais, verdadeiras, concretas. Por exemplo, nos dias de hoje fala-se muito sobre a questão da morte. Você liga a TV, é morte, 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 morte. Aí você fala, opa, deixa eu descansar desse assunto. Você vai para a internet, morte, 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 morte. Fala-se muito sobre isso, né? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte, nós sempre soubemos que vamos morrer. Não é nenhuma novidade, né? Ninguém sabe quando, né? Agora, para onde você vai? Eu tenho uma fé e uma convicção de algo real, de algo verdadeiro e uma certeza inabalável. Eu sei que vou para o reino dos céus. Não porque eu sou pastor, não porque eu sou bonzinho, não porque eu fiz alguma coisa certa, não porque eu fiz mais coisas boas do que más, e daí Deus coloca na balança e diz, não, ele merece. Não, eu não mereço, eu sou pecador, estou entre os piores dos pecadores. Mas eu creio num Cristo que derramou o seu sangue no meu lugar. E pela fé eu sei para onde eu vou. Quer eu morra hoje, quer eu morra amanhã, ou quer eu dure mais, 60, 80 anos. Eu sei que o meu futuro está garantido, está nas mãos de Deus. E isso é real na minha vida. É mais real do que o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã eu não tenho certeza se eu vou estar ou não. Mas no reino dos céus eu tenho certeza, porque o meu Senhor e o meu Salvador me disse isso. E aí você pergunta, Osias, você tem medo da morte? Tenho não. O que às vezes deixa meu coração um pouquinho apertado é deixar a Lili sozinha, não ver o João crescer. Mas sabe, eu tenho assim vontade de desfrutar daqueles primeiros 15 minutos no reino dos céus, olhando e dizendo, nossa, que maravilha, que coisa fantástica. A fé nos traz realidades, a fé nos traz certezas inabaláveis, a fé nos traz convicções que são realmente inabaláveis. Uma das músicas que foi cantada aqui fala acerca da fé dos primeiros cristãos. Eu não vou desorganizar, que está tudo organizado na ordem que eles cantam aqui, mas fala sobre a fé dos primeiros cristãos, que enfrentaram a arena, enfrentaram os leões, e isso aconteceu. O pessoal sabia que Nero não gostava, o pessoal sabia que os imperadores tinham ódio daqueles que não se curvavam perante eles, reconhecendo os imperadores como Deus, mas essas pessoas tinham certeza, convicção de um Cristo Salvador e Senhor, a ponto de se entregar a esse Senhor e Salvador, a ponto de ser preso pelos soldados, e os soldados falaram, você vai negar? E ele, não, continuo crendo nesse Deus. Então ser torturado e diz, não, eu continuo crendo nesse Deus. Então ir para os leões famintos e morrer dizendo, eu creio nesse Deus. Não coloque sobre eles a culpa. Não lhe imputes esse pecado, como diz o nosso Senhor Jesus Cristo na sua palavra, na hora de morrer, né? Ele pede inclusive o perdão, ele diz para não colocar a culpa. Mais um personagem, Estevão, diz a mesma coisa na hora da sua morte, não coloque a culpa sobre estes, porque ele tem uma fé, porque ele tem uma confiança inabalável nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Senhor Criador dos céus e da terra. A fé é algo que nos põe em contato com o mundo espiritual. A fé é algo que torna concreto na nossa vida coisas espirituais. A fé é uma substanciação da promessa
promessa de Deus, tornado isso concreto, real e verdadeiro na nossa vida. E a Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o buscam. O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui que aproximar-se de Deus não é simplesmente dizer assim: já que estão falando, eu vou fazer um teste aqui para ver se existe ou não. Já que estão falando que tem um Deus, eu vou experimentar. Não, é aproximar-se com certeza, com convicção, porque é impossível a gente agradar a Deus sem fé. O que eu quero dizer para você é o seguinte: de nada adianta levar uma vida reta, tentar seguir princípios das Escrituras apenas como ensinamentos morais, que nos ajudariam sim, mas ele tem um propósito ainda mais profundo, que é estabelecer uma fé em Deus, uma fé em Jesus Cristo, uma fé no Espírito Santo. E a Bíblia deixa claro: sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes as pessoas dizem: mas fulano, olha, parece que ele é um cristão, ele vive desse jeito, ele faz isso, ele faz mais aquilo, ele tem uma vida reta. Legal, socialmente ele é muito bom, mas sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé deve estar voltada a esse Deus, a nossa certeza, a nossa convicção. Nós não vivemos apenas por aquilo que nós vemos, nós sabemos que é um Deus acima de tudo isso. Há um Deus que governa sobre tudo isso. Há um Deus que está inclusive acima do coronavírus nesse momento. Há um Deus que está neste momento rindo das grandes autoridades do mundo que diziam assim: eu mando, tudo que eu faço acontece. Agora tem grandes autoridades assim em desespero porque a economia dos seus países começou a desandar. Deus está sentado no seu santo trono e Ele está acima de tudo isso. Como diz o profeta Joel, é impossível que a calamidade venha a qualquer cidade sem que haja a permissão do nosso Deus. Portanto, creia nesse Deus. Não enfrente as adversidades, os problemas apenas confiando em si mesmo, ou apenas confiando naqueles que são cientistas. É muito interessante nesses dias, a ciência está uma maravilha, né? Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. Uma hora diz que a gente tem que usar máscara, outra hora diz que era desnecessário. Uma hora diz que o vírus morre em 1 minuto e meio quando está próximo da luz ultravioleta. Uma hora diz isso, outra hora diz aquilo, e está cada vez mais impossível da gente ter informações verdadeiras e reais. Mas eu quero dizer, Deus está acima de tudo isso. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus grandioso. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da sua vida. Então não fica apenas preocupado com o caixa, se vai dar ou não vai dar. Faz as suas contas sim, mas coloca tudo isso diante de Deus em oração, dizendo: Deus, o Senhor prometeu na sua palavra que ia cuidar, assim como o Senhor tem cuidado das aves, assim como o Senhor tem cuidado dos lírios do campo. E você vai perceber que o tempo vai passar, e Deus vai continuar sendo um Deus supridor, um Deus cuidador, um Deus zeloso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vivemos tempos, nós cristãos vivemos tempos onde Deus tem dado a oportunidade para a gente colocar em prática realmente a fé que a gente tem, ou para a gente chegar à conclusão dizendo: eu não tenho fé nenhuma, eu não creio em nada. Deus tem nos dado a oportunidade nesses dias para colocar em prática a nossa fé. E lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja que interessante, como a fé é produzida nos nossos corações, ou como a fé é estimulada na nossa vida. A fé é produzida a partir da pregação, da leitura e da meditação da palavra de Deus na nossa vida. É assim que a fé é fortalecida,
É assim que nós somos acrescidos na fé, porque Deus usa de maneira muito especial a sua palavra para produzir fé nos nossos corações. Lá em João capítulo 20, verso 31, os líderes judeus não queriam que o corpo ficasse pendurado ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas do crucificado e removê-lo. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia dessa ordem de Pilatos no momento que Cristo Jesus morre? Ele está naquela cruz. E Pilatos diz o seguinte: eu não quero que haja uma chance das pessoas que foram crucificadas serem escaparem, saírem de alguma forma. Então vai lá, quebra a perna deles. E todo mundo diz assim: já era. Os discípulos se espalham. Pedro diz assim: eu vou voltar a pescar. Aquele negócio de discipulado com Cristo não deu certo, eu vou voltar para a pescaria. Os discípulos se espalham. As pessoas que estavam, aqueles poucos, os 120 que haviam ficado seguindo realmente a Cristo, como a gente vê depois na sequência da igreja, se espalham. Mas Deus falou e Deus cumpriu. Quando essas pessoas vão para quebrar as pernas de Cristo, elas então encontram Cristo já morto e se surpreendem, porque aqueles que são crucificados demoram às vezes 3 dias, 5 dias na sua agonia, e Cristo já está morto naquele momento. Então eles tiram Cristo e levam para ser sepultado, e parece que é o fim, parece que acaba, parece que se vai tudo, mas aquele Cristo ressurge e volta entre os seus, e continua anunciando a sua palavra, e vai até os discípulos, e os discípulos ali meio assustados, com aquele medo. Então, para tirar o medo do fantasma, ele vai lá, come um peixe junto com eles. Ele vai lá com alguns que estavam no caminho, caminhando e se lamentando, dizendo: aquele sonho acabou, foi só uma utopia, não deu certo, desandou tudo, Cristo morreu. E Jesus chega do lado e pergunta: do que vocês estão falando? E Jesus diz assim: você não ficou sabendo? Nós estamos falando daquele sujeito chamado Jesus, que foi crucificado, que ensinou e parecia um grande profeta. E Jesus então caminha com eles por um momento, até que tira dos seus olhos, diz que tira como escamas. E aqueles homens então entendem quem estava do lado deles, que era o próprio Cristo ressurreto, que ressurgiu, porque Ele cumpriu a sua palavra, porque Ele fez algo que é real e que é verdadeiro. A sua palavra é a verdade, e Deus sempre cumpre a sua palavra, por amor a si mesmo, por amor à sua verdade, por amor à sua própria reputação, como santo, justo, bom, aquele que jamais mente. E isso tem muito a ver com a nossa fé, porque muitas vezes a gente não vive como aqueles discípulos que viram Jesus ressurreto, mas como aqueles discípulos que olham para os momentos de dificuldade, como aqueles que estavam olhando para quando Cristo estava morto, dizendo: não deu certo, vou fazer outra coisa, vou para outro caminho. Nós precisamos exercer a nossa fé no Cristo ressuscitado, com toda certeza e com toda convicção de que pode passar a minha vida, esse pastor aqui pode cair morto a qualquer momento, pode ser chamado para o reino dos céus, pode ser chamado para a janta hoje lá em cima, né? Essa pessoa é passageira, é mortal, essa pessoa se vai, mas a palavra de Deus continua sendo real, continua sendo verdadeira, e Deus continua cumprindo tudo que Ele disse, tudo que Ele prometeu, tudo que Ele falou. João capítulo 17, verso 20 nos diz: não te peço apenas por esses discípulos, mas peço também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem. João 17 é uma palavra maravilhosa. Ele está orando, Jesus está orando em favor dos seus discípulos,
Só que ao invés de orar simplesmente para aqueles discípulos que estavam com ele, que viveram na mesma geração que ele diz assim: não, eu estou orando também, não apenas por estes, mas por todos aqueles que creram na sua palavra. Então, olha que interessante, se você crê, se você confia nesse Cristo, se você tem convicção de que Ele é seu Salvador, esse Cristo orou por ti, esse Cristo intercedeu por ti, esse Cristo pediu a Deus as suas bênçãos, o seu cuidado e assim por diante sobre as nossas vidas. Eu acho bonito também 2 Timóteo 3,15, dizendo que desde a infância Timóteo, ele foi ensinado nas Sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Veja que coisa interessante, Timóteo era um menininho, nasceu pequenininho, foi crescendo, e desde pequenininho, ele foi ensinado sobre as coisas da palavra de Deus. Ele foi sendo ensinado, ele foi conhecendo as histórias, ele foi conhecendo partes do Antigo Testamento, ele foi conhecendo ali as coisas que iam ensinando para ele. Mas essa sabedoria que ele foi adquirindo não era suficiente para a sua salvação. E a Bíblia diz que essa sabedoria que foi colocada sobre ele, foi uma sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. O cristianismo é mais do que pessoas que fizeram uma pesquisa na Bíblia e aprenderam princípios, aprenderam coisas a fazer ou como viver. O cristianismo é uma fé, uma certeza, uma convicção desse Cristo Jesus que está presente no meio do seu povo. E eu posso garantir para você, esse mesmo Cristo, por meio do seu Espírito, por meio do seu Consolador, se faz presente ao lado de todos aqueles que creem, ao lado de todos aqueles que confiam, a todos aqueles que são realmente filhos do próprio Deus. Agora, essa fé em Cristo, ela é colocada pela própria palavra de Deus. Mais um texto aqui, Romanos capítulo 14, verso 15, que diz: mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão se jamais tiver ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Porque as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas, que pregam o Evangelho. Ó, feio inteiro, mas o pezão aqui é bonito, né? É isso que a palavra de Deus diz, né? Brinca, dizendo assim: como são belos os pés daqueles que anunciam, daqueles que caminham para anunciar as boas novas do Evangelho. E o fato é interessante, porque o texto começa dizendo assim: escuta, mas como vão invocar se não creem? Olha só, como alguém vai invocar a Deus se não crer nele? E aí ele continua falando sobre isso, até dizer que são belos os pés daqueles que anunciam a boa nova, a mensagem do Evangelho. O ponto aqui é: a fé, ela é trazida por Deus por meio da pregação da sua palavra, da sua palavra. Nós não somos chamados, nem eu como pastor, nem você que está acompanhando, o pessoal que está aqui, nós não somos chamados para pregar aquilo que nós achamos que seria o certo. Nós não somos chamados para pregar a nossa opinião. Nós não somos chamados para ocupar o tempo falando sobre aquilo que nós achamos. Nós somos chamados para pregar e ensinar a palavra de Deus. A mesma palavra que foi ensinada na geração de cristãos anteriores, a mesma palavra que foi ensinada para aqueles cristãos, como diz a música, que enfrentaram os leões. É a mesma palavra que deve ser anunciada hoje e pregada hoje. E nesses dias de transmissão ao vivo, às vezes me entristece de um jeito. A gente pega a transmissão de uma igreja com aquela expectativa maravilhosa e você vê tudo muito lindo, mas a palavra de Deus não é pregada e anunciada como ela está nas Escrituras.
E nós precisamos ter claramente nosso propósito, a nossa razão, a nossa direção é a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que alimenta as ovelhas, porque é a palavra de Deus que traz a fé verdadeira, porque é a palavra de Deus que traz a verdadeira salvação em Jesus Cristo, porque é a palavra de Deus a realidade mais concreta do que qualquer ciência, do que qualquer livro de história ou algo assim. Se você pegar os livros de ciência de 20 anos atrás, você vai perceber que tem vários pontos. O pessoal que está aqui assim, da minha idade, 40 anos ou mais, se pegar, não era nem livro, era cartilha. Se pegar a cartilha, que estudou lá pela quinta série, né, que também era, não era quinta série, como é que era? Enfim, é lá no ginasial, pronto. Se pegar essa bendita cartilha e conferir item por item, né? O mais novo aqui ficou assustado quando eu falei ginasial, porque ele nem ouviu essa palavra, antigamente chamava de ginasial, viu? É interessante que se a gente pegar aquela cartilha e dar uma conferida, você vai perceber que teve muitos pontos que nos foram ensinados errado. E depois, através de pesquisas, eles foram corrigidos, revistos e atualizados. Então até aquilo que é tratado como ciência precisa de atualização constante, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela só precisa de novas traduções, sabe por quê? Porque a língua nossa vai mudando, a linguagem vai mudando, então ninguém mais fala, vós me sé que aí está, a gente vai falando de um jeito diferente, e aí para se tornar mais compreensível, é feito novas traduções do mesmo conteúdo, do mesmo assunto, da mesma coisa, única e exclusivamente para atualizar a linguagem. A linguagem, a mesma palavra de Deus, de tantos anos atrás, é a mesma Bíblia. A Bíblia que Lutero estudou há 500 anos atrás, é a mesma Bíblia que você tem em mãos, exceto pela tradução que precisou ser atualizada para a maneira como nós falamos. Deus é real, Deus é verdadeiro, Deus cumpre a sua palavra e Deus nos convida a confiar plenamente nisso e ter uma fé na sua verdade, porque Ele é um Deus real. Em terceiro lugar, a fé, ela redime pecados. Atos capítulo 10, verso 43 nos diz: é a respeito dele que todos os profetas dão testemunho, dizendo que o que nele crer, o perdão de seus pecados por meio do seu nome receberá. Veja que coisa interessante, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, todos os profetas do Antigo Testamento falaram acerca dele. Quem é ele? Cristo. Então veja o que ele está dizendo, todo mundo lá de trás, todo mundo lá do tempo passado, todo mundo do Antigo Testamento dão um testemunho sobre o Cristo, dizendo que quem nele crer, receberá o perdão dos seus pecados por meio do seu nome. Veja que coisa interessante, a fé, ela é fundamental, ela é essencial. Jesus não diz assim para a gente, olha, vocês precisam cumprir aqui uma prova. Se vocês passarem 3 anos seguindo esta lista de mandamentos que eu estou te mandando, eu vou trazer você para morar no reino dos céus. Jesus não diz assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer aqui uma prova e vocês vão ter que passar o restante da sua vida fazendo boas obras. Se vocês fizerem isso, então, se cumprirem tudo, eu lhes aceito como filhos. Ele não faz isso. Ele faz diferente. Ele diz assim que é pela fé que nós recebemos o perdão dos pecados. Não é pelas obras, não é por pertencer. Eu sou batista, logo eu sou salvo. Sinto muito, isso não é verdade. Eu sou da igreja tal, logo eu sou salvo. Não, isso não é verdade. A única coisa que traz a salvação é a fé no nome de Cristo Jesus. É a convicção de que Ele é o nosso Salvador, porque é Cristo que traz o perdão dos nossos pecados. Esse é um ponto muito importante, isso é real.
Cristo Jesus traz o perdão de pecados para as nossas vidas. E como é que a gente recebe isso? Confiando, pela fé. Sabe aquele que tem a vida às vezes toda bagunçada, mas ele confia nesse Cristo de uma maneira real, de uma maneira verdadeira. Ele experimenta a graça de Cristo, de uma vez impactado por essa fé e por essa graça em Cristo, ele passa então a levar esse Deus a sério e praticar aquilo que Cristo Jesus ensinou. A ordem é essa: primeiro a fé em Cristo, depois a mudança de vida. Quando muitas vezes as pessoas querem fazer ao contrário, dizendo que primeiro tem que ter a mudança de vida para depois ter a fé. Não é assim. Deus olha para todos aqueles pecadores. Jesus passa no meio de tantos pecadores, e em todos os momentos, primeiro eles creem, para depois terem a sua vida ajustada. Como ele disse para aquela mulher que teve vários maridos e que estava convivendo com alguém que não era o marido dela, Deus diz assim, Jesus diz: vá e não peques mais. Ele não diz assim: olha, faz o seguinte, vá, não peques mais durante 5 anos, depois de 5 anos eu volto, se você cumprir isso, eu vou te dar a salvação. Jesus não faz isso. Jesus dá a salvação para aquela pessoa e diz: agora vai e não peque mais. Agora vai e coloque essa salvação em prática. Agora vai e coloque essa confiança em Deus em prática, para viver esse evangelho, para viver essa convicção. A fé no Cristo nos declara justos. Olha o que diz Atos capítulo 13, verso 39. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Eu vou te contar rapidamente a história do Antigo Testamento aqui, resumindo, bem resumidinho. Nós temos o nascimento de um casal que foi, na verdade, foi criado por Deus, chamado Adão e Eva. E esse casal viveu no paraíso. Não tinha lei, não tinha a própria Bíblia não era entregue para eles, e eles tinham ali a presença de Deus constante. Esse casal pecou, e através daquele pecado, todos os demais são pecadores. Aí, depois disso, Deus dá um tempo para esses seres humanos se organizarem do jeito que acham melhor, sem lei, sem a palavra, sem a direção. E esses seres humanos, então, eles se organizam e eles fazem as suas cidades, compram, vendem, fazem os seus negócios e fazem os seus meios de vida e fazem as suas organizações sociais. E uma das características dessas cidades, antes da lei, ela entra em caos, entra num caos. Porque a corrupção moral, a corrupção do coração, um passando a perna no outro, a injustiça, vira um caos, Então Deus diz assim: agora que vocês já estão cientes de que vocês não são capazes de fazer justiça por si mesmo, então agora eu vou escolher um povo para mim. Vem aqui Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação, e Deus, a partir dele e dos seus descendentes, faz uma grande nação. Esse povo então se torna um grande povo, se multiplica, torna-se um monte de pessoas, e você vê como característica principal ali em Êxodo, é a mesma coisa. São murmuradores, são questionadores de Deus, vivem fazendo outros deuses, idolatria e assim por diante, se tornam escravos no Egito por causa de não levarem Deus a sério e assim por diante. Então veja que interessante, se sem ter nada entrou no caos, sendo um povo simplesmente escolhido, mas sem a palavra também entrou no caos. Aí Deus diz assim: agora que vocês já têm convicção de que vocês precisam de algo mais, então o meu filho Moisés
vai trazer para você a lei e os mandamentos para dizer como eu gostaria que vocês vivessem. E aí Deus diz para Moisés assim: pregue, ensine, coloque na cabeça, coloque na mente, coloque no coração, repita para os filhos, para que essa lei fique clara nos corações. O que acontece? As pessoas com a lei de Deus, sabendo o que Deus queria, o que Deus espera, o que Deus busca, o padrão de vida, essas pessoas caem, pecam, criam uma sociedade que também é extremamente corrupta, extremamente idólatra, um passando a perna no outro. Se lê a história de Israel, é impressionante como eles caem, e caem feio, mesmo tendo o padrão que Deus queria, mesmo tendo a lei à sua disposição. E agora então Deus diz assim: está comprovado, vocês são falidos, por sem ter nem sequer um povo escolhido, não conseguiram viver a justiça. Tendo um povo escolhido e abençoado, não viveram a justiça. Tendo a lei justa nas suas mãos, vocês não viveram a justiça, nenhum sequer. E agora Deus diz assim: eu vou resolver, mas agora é do meu jeito, agora é da minha forma, agora é da maneira como eu preparei. E então Deus, por amor ao mundo, envia seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Traz aquele que é Deus, que assentava no reino dos céus, que existe de eternidade a eternidade, para nascer aqui no nosso meio. E Deus escolhe um momento histórico e diz: ele vai se tornar homem neste momento. E Jesus nasce. Jesus então vive uma vida diferente de todos os demais, uma vida sem pecado, uma vida sem culpa, uma vida sem erro. Mas esse Jesus Cristo, ele, além de ser um padrão de exemplo, ele tem um propósito muito claro, muito definido, que é a cruz. Antes mesmo de nascer, Jesus sabia que ia para a cruz. Na sua adolescência, na sua infância, ele sabia o seu propósito. No início do seu ministério, ele começa o ministério como uma flecha que dá a direção para a cruz. Nos momentos onde as pessoas começam a dizer: não, o senhor não vai para a cruz, ele diz: sai daí, Satanás, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu vou fazer, eu sei qual que é o meu objetivo. E aí então esse Cristo Jesus, sem nunca ter pecado, sem nunca ter errado, sem nunca ter falhado, esse Cristo Jesus morre naquela cruz como uma substituição, como uma troca. Essa é uma palavra interessante, porque esse Cristo Jesus, ele sabe que todos nós somos pecadores, mas ele diz assim: deixa eu pegar a culpa pelos seus pecados, e ele enfrenta a cruz com a culpa dos nossos pecados e morre na cruz por causa dos nossos pecados. E isso é tão intenso na vida de Cristo, que na hora da sua morte, um pouco antes, ele diz assim: meu Deus, por que tu me abandonaste? Essa é uma expressão dolorida, essa é uma expressão muito forte do Deus, que é aquele Jesus Cristo que nunca experimentou o pecado, recebendo a culpa dos nossos pecados sobre si para pagar na cruz. E naquele momento, como Deus é santo, como Deus é justo, como Deus não se mistura com o pecado, naquele momento ele experimenta Deus virando as costas para ele, e ele clama dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? E aí ele morre naquela cruz, não porque ele precisava morrer, não porque ele era pecador, não porque ele tinha culpa, não porque ele não tivesse força para enfrentar o Império Romano, nada disso. Ele morre naquela cruz para pagar por pecados, para pagar por pecados. E aí vem então a prova real de Deus que aceita o sacrifício de Cristo Jesus. Deus, na sua força, na sua autoridade, ressuscita Jesus Cristo, que estava morto, como uma provação, como o testemunho de que aquele sacrifício foi aceito por Deus. Então Jesus Cristo é ressuscitado,
vive mais uns dias com os discípulos, é elevado aos céus e está sobre todo o reino e todo lugar. E o ponto que eu quero deixar bem claro é o seguinte: ele fez isso numa troca, numa substituição, assumindo os pecados nossos. Ele diz assim: eu vou morrer no lugar de pecadores, por causa de pecadores, eu vou pagar a culpa que é do outro. E ele vai e paga a culpa que é do outro. E agora ele diz assim: como é que você vai receber esse perdão? A resposta dele é acreditando. Acreditando de todo o coração. Não apenas com a sua razão, não apenas com a sua vida terrena, mas com tudo que você é espiritualmente. É reconhecendo que você é falido, como eu disse, a história do Antigo Testamento, que você jamais conseguiria chegar a Deus por si mesmo. E se você que está assistindo acredita que as suas obras, que você é um cara bom, que você é um cara legal, que por você ser um cara bom e legal você merece o reino dos céus, eu quero dizer, você está perdido, porque ninguém jamais alcançou o céu por seus méritos. Ninguém. Somente os méritos de Cristo Jesus são capazes de trazer o perdão verdadeiro de pecados. Somente o sacrifício de Cristo Jesus. E a pergunta é: como nós recebemos tudo isso? Como nós nos apropriamos de tudo isso? Como isso se torna real na nossa vida? Quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós reconhecemos com todo o nosso ser, com nossa mente, com nossa alma, com nosso coração, de que eu sou de fato pecador, de que eu estou naquele estado de falido diante de Deus, de que eu não tinha chance alguma de chegar aos céus por mim mesmo. E aí, ao invés de colocar em mim, confiar em mim, na minha obra, nas minhas boas coisas que eu faço, na igreja que eu pertenço, eu começo a confiar no Cristo, que morreu no meu lugar, para pagar pelos meus pecados. E quando eu começo a confiar nisso, e colocar a minha fé, e a minha certeza, e a minha convicção nesse Cristo, eu recebo então a sua graça sobre a minha vida. Eu recebo a graça, que significa exatamente que Deus traz coisas boas, Deus traz a salvação para a nossa vida, sem nós merecermos. Graça é exatamente aquilo que a gente entende, né? Você chega e pega, olha que produto bonito, quanto custa? Não, é de graça. É um brinde que a gente colocou aqui. O cara pega, igual aquelas balinhas que o pessoal coloca no balcão, né? Coloca as balinhas no balcão ali, e o pessoal chega e pergunta: quanto que é? Não, é de graça. Ele vem e enche o bolso, né? O pessoal inclusive está começando a colocar 3, 4 balinhas. Quando vai aquelas 3, coloca mais 3, 4, porque não dá para alimentar o bolso de todo mundo, né? Então, olha que interessante essa analogia. A pessoa chega, tem um monte de balinha, ele pergunta: quanto que custa a balinha? Se custasse 10 centavos, ele ia querer uma. Mas como é de graça, ele enche o bolso. E a gente chega para Cristo e pergunta: quanto custa a salvação? E ele diz: é de graça. Pode encher o bolso, meu filho. Todos os seus pecados estão perdoados. O reino dos céus pertence a ti. A salvação é sua, porque Cristo morreu naquela cruz. E tudo é de graça. Para a gente é graça. Para Cristo custou muito caro, porque Ele precisou pagar pelos nossos pecados. A fé é essencial para receber a salvação desse Deus. A fé é fundamental. E não basta você ter fé simplesmente em qualquer coisa. A nossa fé precisa ter a direção correta. A nossa fé precisa ter o caminho correto. E o caminho correto é somente Jesus Cristo. Para não deixar dúvida, para não deixar nenhuma dúvida sobre a vida dos discípulos, João,
deixa registrado no capítulo 14. Jesus Cristo havia morrido, havia ressuscitado, então ele está falando para os seus discípulos que ele está indo para o reino dos céus, que ele vai partir, que ele não estará mais presente no meio do povo, no corpo físico. E então diz assim, não deixe que seu coração fique aflito. Ou a outra expressão é: não se turbe o vosso coração. Não fique agitado, não fique aflito, não fique preocupado. Escuta, para onde Jesus vai? O céu é para lá, como é que é esse negócio de céu? Para que lado, de que jeito que funciona? Ele diz assim: não fique aflito, não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, verei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Para onde eu vou? Essa é a afirmação de Cristo. Ele diz assim: olha, eu estou indo, eu vou preparar uma morada celestial para cada um dos meus filhos, e eu vou buscar cada um quando essa morada estiver pronto. Então é o seguinte, Deus às vezes apronta a morada de alguns e diz assim: meu filho, pode dormir aí na terra, pode morrer, que eu estou te puxando pela mão para vir morar no meu reino celestial. E para outros, os últimos, Deus fará assim: terminei todas as moradas, então agora vem o arrebatamento e venham morar no reino celestial que eu vos preparei. Mas aí então um sujeito começa a falar assim: mas peraí, ele disse que a gente sabe o caminho, mas eu não sei de caminho nenhum. Que caminho é esse? Será que o caminho é ali para o lado de Roma? Será que o caminho é ali para o lado de Éfeso? Será que o caminho é para lá ou é para cá? E ele começa a ficar perturbado com isso. Mas eu gosto dele porque ele faz a pergunta dizendo assim: olha, não sabemos para onde o Senhor vai, Jesus. Foi Tomé que falou isso. Como a gente pode conhecer o caminho? E a resposta de Jesus foi: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Ninguém pode morar nessa morada celestial a não ser por Cristo. Ninguém pode aproximar-se de Deus a não ser por Cristo Jesus. Só tem um caminho, e esse caminho é Cristo. Portanto, não adianta simplesmente ter fé num monte de coisa. A nossa fé deve estar direcionada toda ela para Cristo, sabendo que Ele morreu no meu lugar, sabendo que Ele pagou pelos meus pecados, sabendo que Ele derramou o seu sangue para me perdoar, sabendo que Ele deu a sua graça na minha vida, sabendo que o meu futuro no reino dos céus está garantido, porque Cristo Jesus derramou o seu sangue no meu lugar. Eu tenho certeza para onde eu vou, não pelas minhas obras, ou porque eu sou pastor, ou porque eu sou batista, nada disso, porque eu creio nesse Cristo que prometeu a cada um dos seus filhos que virá buscar a cada um no momento certo, na hora certa, seja antes do jantar, ou seja daqui a 80, 90 anos, no tempo dele. Ele vai buscar cada um dos seus filhos, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida eterna. Coloque a sua fé nesse Cristo, coloque a sua confiança nesse Cristo. Deixe de confiar em si mesmo, deixe de confiar nas suas boas obras, deixe de confiar em tudo que você faz, e confie única e exclusivamente no Cristo Jesus, que morreu para perdoar pecados. Amém? Eu queria convidar você que está neste momento aqui presente, ou o pessoal que está acompanhando de casa,